pegou, ele rasgou, ele fez isso. Aí Paulo diz que ele pega ela e crava na cruz. Só para você dizer para quem ao seu lado, diga assim, fica tranquilo. Você não deve mais nada não. Ele já pagou tudo. Ele entrou no céu e sentou à direita de Deus como depósito. Foi a razão que quando Pedro entendeu a obra missionária, quando Pedro entendeu o sacrifício de Jesus, e quando, pastor, eu tive o privilégio no final do mês passado pregar no berço do cristianismo, eu estava pregando na cidade de Turino, na Itália, e o pastor Marcos daquela igreja, ele me falava e me mostrava pontos que me arrepiavam. Depois da morte de Jesus, a igreja recebeu imunidade. Os irmãos que aceitavam Jesus, eles não desistiam nem pela própria vida, porque eles sabiam que se alguém matasse eles aqui, eles primeiros estouravam lá cheio de glória e ia viver para sempre. A só disse: eu vou levar o senhor no corredor do Coliseu, os mártires do Coliseu. Ele disse: pastor, foi aqui, pastor, que os imperadores queimavam os crentes para eles desistirem. Pegavam os tachos, um tacho grande, enchia de azeite fervendo, tocava fogo, juntavam os crentes e mandavam os soldados jogar os dentro. O terrível é que o pastor disse, está escrito lá no Coliseu, nos mártires do Coliseu, que os irmãos brigavam um com o outro. Eles brigavam, eu digo, mas por quê? Porque eles queriam ser queimados primeiro do que o outro. Glória a Deus. Eles brigavam e diziam: deixa eu brigar. E o pior é que quando os soldados jogavam eles dentro do tacho, eles pulavam dentro, eles caíam dentro e pulavam fora. E começavam a rodar na beira do tacho e gritar: o Deus de vocês não vale nada, mas o meu Jesus é meu. Eles não desistiram. Foi por isso que quando Pedro, ele entendeu a missão missionária, ele escreve a primeira carta a uma igreja estrangeira. A primeira carta de Pedro foi escrita por uma igreja que estava na região do Ponto, na Ásia, na Galácia, em Bitínia, Capadócia. Era uma região difícil na época para falar de Jesus, porque quando os irmãos falavam de Jesus, era tido como herege e sofria perseguição. Vocês são hereges. Eu falava da imunidade pelo sangue de Jesus. Aí Pedro responde e escreve: desistam não, desistam não. Ninguém vai poder calar vocês. E se vocês sofrem fazendo bem, que mal tem isso? Antes, que ele diz? Antes, santifiquem a Cristo em primeiro lugar em vossos corações. Porque se Cristo estiver santificado no vosso coração, não precisa nem dizer que é crente, não precisa falar muito não, mas o testemunho de vocês vai calar a boca dos que vão dizer que não acreditam em vocês, porque o testemunho de crente é Jesus que dá.
Satanás tinha deixado você vir aqui, não tinha não. Ele tinha quebrado as tuas pernas. Mas o sangue de Jesus garante imunidade para a santificação. Foi por isso que o escritor de Hebreus disse: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ora, por mais crente que uma pessoa seja na terra, a santificação dele é impossível levar ele para o céu. Mas ele fala dessa santificação aqui, depósito ao lado de Deus. Só para você entender o que é imunidade, o que Jesus fez por você. E eu estou aqui dizendo como profeta de Deus que você nunca vai ter motivo para justificar no dia do juízo final, se você desistir. Naquele dia a boca vai ser quente. A Bíblia diz que naquele dia vai ser uma das reuniões mais fedorentas de todos os tempos. Porque vai estar lá o fogo, vai devolver os que morreram, a água, a terra, e todos vão ter que estar lá. Qual é a vitória da igreja? É que ela vai estar por cima, ela vai chegar no céu primeiro e já está livre de julgamento. Ela está livre de condenação pelo sangue de Jesus. E quando chega lá não vai ter papinha na língua não. É juízo sem misericórdia. Já pensou, lá vai estar aquele do não. Já pensou, irmão? Que a campanha de evangelizadora chega lá, bate na porta, quero saber desse Jesus de vocês não. Vai estar Adolfo Hitler, Mussolini, vão estar os top, grandes e pequenos de Apocalipse. E o pior é que a Bíblia diz que lá não vai ter boquinha não. A Bíblia diz que por mais que eles estiverem fora, por debaixo, fora do sangue de Jesus, eles vão ter que dobrar o joelho. E a Bíblia diz que ele vai ter que ouvir. Já imaginou? Meu Deus Jesus, a igreja observando, e o meu Jesus com o dedão na venda dele. Quem é você? Porque você não me reconheceu como Senhor. Ele vai ter que botar o joelho no chão, toda a língua confessará. A alegria de voltar correndo para a igreja para aceitar Jesus e ter a imunidade do sangue dele. A imunidade está no céu. A dias passados eu estava assistindo o Globo News, um repórter das 6 horas, noticiário. E a